Mais uma vez, recordando aos irmãos que nós estamos estudando na carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, né? Nós estamos aí careca de saber disso. E na última oportunidade que estive aqui, eu tive como propósito abordar do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 3. Mas o tempo não cooperou e nós paramos no versículo 1, falando da insensatez dos Gálatas. E nós vimos que o apóstolo Paulo se dirige aos irmãos da Galácia, mostrando o quão insensato eles são. Ó Gálatas insensatos, é a exclamação do apóstolo Paulo àquela igreja. E Paulo então começou a mostrar o que? A insensatez dos Gálatas. E nós vimos no versículo 1 que logo de cara Paulo já mostra o quão insensato eles eram. Por quê? Porque Paulo havia anunciado o evangelho de Cristo crucificado de maneira que eles puderam vislumbrar diante dos seus próprios olhos a imagem do Cristo na cruz. Eles vislumbraram isso, eles absorveram essa verdade, eles entenderam que foram salvos mediante a fé, mas agora estavam sendo enfeitiçados pelas doutrinas dos falsos mestres, os judaizantes que estavam no meio da igreja, e estava agindo de maneira insensata. Nós vimos isso no estudo passado. E hoje Paulo continua provando o quão insensato esses Gálatas são. Então, do verso 2 até o verso 9, que nós estudaremos nessa manhã, Paulo vai provar a insensatez deles. E ele vai provar de que maneira? Nós vamos ver que Paulo provará a insensatez dos Gálatas de duas maneiras. A primeira maneira é usando a própria experiência pessoal que os Gálatas tiveram. E a segunda maneira, a partir do verso 6 em diante, Paulo vai usar a escritura. Então ele vai dar uma prova escriturística de quão insensato os Gálatas são. E então nós vamos, nesse momento, ler o texto. O texto bíblico vai aparecer aqui para mim, que não apareceu ainda. Agora apareceu. Nós vamos ler o texto bíblico, então abra a sua Bíblia nesse momento. Os irmãos já abriram? Então peço para que vocês se coloquem em pé para nós lermos essa porção das Escrituras. Como eu já li o verso 1, eu vou partir do verso 2. Se você não pegou o sermão passado, basta você dar uma pesquisada lá no YouTube que você encontra. Vamos ler? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Estejam, certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Os irmãos podem se assentar? Conforme nós já vimos, Paulo se dirige aos Gálatas mostrando a insensatez deles. Nós vimos no sermão passado que uma pessoa insensata não é uma pessoa que desconhece os fatos, não é uma pessoa ignorante dos fatos. Uma pessoa insensata é uma pessoa que conhece os fatos e age contrário aos fatos. Então, esses Gálatas, nós vimos que eles tinham conhecimento da verdade, que o próprio Paulo havia exposto a eles, mas eles não estavam agindo de acordo com a verdade do Evangelho. Eles estavam agindo de maneira insensata. Nós vimos isso. Nós vimos também que a maneira como Paulo expôs o Evangelho do Cristo crucificado diante deles, e nós vimos a importância da cruz no ministério cristão. Nós vimos a importância da cruz para nós cristãos na proclamação do Evangelho. Mas agora, a partir daqui,
Paulo apresentará 2 argumentos para provar a insensatez dos gálatas. O primeiro argumento, conforme eu já disse, nós vamos ver agora, é um argumento que parte da experiência pessoal dos gálatas. Paulo fará esses argumentos usando perguntas retóricas. Paulo fará 4 perguntas, 4 questionamentos a esses gálatas. E as respostas dos gálatas, evidentemente, fariam eles refletir que eles estariam andando na insensatez. Então vamos ver quais foram as perguntas que o apóstolo Paulo fez aos gálatas para fazer eles recordar do quê? De uma experiência que eles viveram no passado. Paulo partirá desse primeiro pressuposto. A experiência de vocês prova que vocês são insensatos. Do verso 5 ao verso 6, nós veremos então, versículo por versículo, até o verso 5, para nós entendermos aqui. O texto começa da seguinte maneira: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Veja como Paulo começa a erguir os gálatas com perguntas retóricas. A pergunta retórica são perguntas que você já espera respostas, né? Você já supõe as respostas das pessoas. Você faz a pergunta já sabendo a resposta. Não é que Paulo tivesse dúvida com relação a isso. Paulo sabia a resposta deles. E Paulo começa então mostrando através disso. Qual era o assunto que estava em pauta? O assunto que estava em pauta era a salvação. Então guarde isso para você interpretar corretamente esse texto. Você precisa entender que Paulo está mostrando a questão da salvação. Afinal, os legalistas acreditavam que para ser salvo era preciso se tornar primeiramente filho de Abraão, para depois você se tornar um cristão. Se você não se tornar um filho de Abraão, não passar pela circuncisão, você não tem como ser salvo. Era isso que eles ensinavam. Então o assunto em pauta aqui é exatamente a doutrina da salvação. Guarde isso. Por quê? Observe aqui que ele vai falar assim: foi pela prática da lei que vocês fizeram o quê? Vocês receberam o Espírito. Vocês receberam o Espírito por quê? Pela prática da lei? E o que é receber o Espírito? Eu podia perguntar para alguém aqui, né? Mas não vou fazer isso, não. O que é receber o Espírito? Porque dentro de alguns segmentos evangélicos mais carismáticos, tem-se a ideia de que você é salvo por Cristo e depois você tem uma segunda experiência que é chamada a segunda bênção, que alguns chamam de batismo no Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo. Então, alguns segmentos evangélicos têm defendido a ideia de que você recebe o Espírito, a salvação, e depois uma segunda experiência pessoal, que é receber o Espírito Santo. Só que esse texto não está afirmando isso. Por quê? Porque Paulo está tratando da doutrina da salvação. E Paulo está fazendo os gálatas lembrar do dia em que eles foram alcançados pelo Espírito Santo. Lembrar do dia em que eles foram salvos. Paulo não está fazendo eles lembrar de uma suposta segunda experiência que ele teve. Não vou entrar muito a respeito desse assunto, porque não é o meu objetivo falar da segunda bênção, se existe ou não, mas o fato é que as Escrituras mostram que todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Não existe uma dicotomia entre um grupo de crentes que são mais espirituais, porque receberam o Espírito Santo, e um grupo que está ali mais na ralé ainda, que não conseguiu ainda ser batizado com o Espírito Santo, e alguns até dizem que isso vem mediante ao dom de línguas. Mas as Escrituras não ensinam isso. As Escrituras nos ensinam que o batismo com o Espírito Santo é dado a todo cristão. Tanto é que, se você observar em Coríntios, quando Paulo está tratando a respeito desse assunto, o interessante é que Paulo fala, primeiramente, que toda a igreja foi batizada com o Espírito Santo. Toda aquela igreja. Não há exceção. Depois ele vai dizer mais à frente, no capítulo 12, 13 e 14, que nem todos naquela igreja falam em línguas. Então não faz sentido afirmar que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que é vivenciada pelo Espírito Santo. Então não é isso que Paulo está tratando. Paulo está tratando do quê? Do dia em que eles foram salvos. Do dia em que o Espírito Santo agiu no coração deles,
convencendo eles do pecado, da justiça, do juízo. Não é isso que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo fez isso neles. E Paulo está fazendo, lembra desse dia? Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês foram salvos. O Espírito Santo agiu em vocês porque vocês obedeceram alguma lei? Porque vocês praticaram alguma lei? Talvez eles nem haviam conhecido ainda a questão das leis. Talvez os judaizantes nem houvessem entrado ainda na igreja nesse período. E Paulo está falando, vocês foram salvos por quê? Obedeceram alguma lei? Naquele dia que eu estive entre vocês, preguei o evangelho do Cristo crucificado diante de vocês. E o dia que vocês receberam o Espírito, ou seja, o dia que vocês foram salvos por quê? Vocês foram salvos pelas práticas da lei? Ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Então Paulo está fazendo esses Gálatas recordar do quê? Do dia em que eles foram salvos, do dia em que o Espírito Santo convenceu eles do pecado, da justiça, eles se arrependeram e creram em Cristo, pela fé naquilo que eles ouviram. O que eles ouviram? O versículo 1 nos diz, o Cristo crucificado diante dos olhos deles. Então Paulo está fazendo essa primeira pergunta, e a resposta evidente é, pela fé naquilo que nós ouvimos. O verso 3, Paulo faz mais uma pergunta. Eu esqueci de pôr a interrogação aqui. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Mais uma vez, Paulo está lembrando do quê? Do start da salvação deles, do momento em que eles foram salvos. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado, o começo, o start da vida, Paulo está trazendo eles para essa experiência que eles viveram. Houve um dia na vida de vocês em que a salvação teve um start. Não foi assim com vocês? Foi assim comigo. E talvez você pode até vir aqui à frente e contar, você pode até lembrar do que aconteceu. E Paulo está fazendo eles lembrar. Recordem. Recordem do dia em que vocês começaram pelo Espírito. E agora ele diz assim, mas agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. O que é isso? Paulo está fazendo eles lembrar que pelo Espírito Santo, através da substituição de Cristo na cruz, no nosso lugar, nós somos apresentados perfeitos diante de Deus. Lembra da doutrina da tripla imputação? Quem é que lembra? Ninguém quer falar que lembra para mim não mandar explicar, né? A doutrina da tripla imputação. Quais são as 3 imputações que nós já aprendemos? Quem pode me dizer a primeira? De Adão em nós, a nossa em Cristo e a justiça de Cristo em nós. Quando a justiça de Cristo é imputada em nós, toda a perfeição do Filho de Deus também é imputada em nós. De maneira que ao nós nos apresentarmos diante de Deus, como nós cantamos, o véu foi rasgado, quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus vê pessoas perfeitas. Por que ele vê pessoas perfeitas? Porque ele não está olhando para você. Ele está olhando para a justiça de Cristo. Ele está olhando para a perfeição de Cristo que foi imputada em você, que foi depositada em você. Então Deus vê você como perfeito. Olha os Gálatas. Eles começaram pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os aperfeiçoou. Só que agora eles querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Com o que eles queriam se aperfeiçoar? Com a prática da lei. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. Essa não era a finalidade da lei. A finalidade da lei era o quê? Qual era a finalidade da lei? Apresentar todo o homem culpado diante de Deus. É isso que a lei faz. A lei traz maldição sobre todos os seres humanos. E querer se aperfeiçoar por algo que nunca aperfeiçoou ninguém é insensatez. É tolice, é burrice. Porque a lei produz condenação. O Espírito traz vida e perfeição. Só que eles não quiseram mais o Espírito Santo e foram procurar outro caminho, através do seu próprio esforço, através da obediência da lei. Ó Gálatas insensatos! Ó Gálatas insensatos! E quantos hoje têm buscado a perfeição pelo seu próprio esforço? No versículo 4, Paulo diz o seguinte, será que foi inútil sofrer tantas coisas, se é que foi inútil? Evidentemente, os cristãos, por terem começado de maneira correta, esses Gálatas, eles
certamente sofreram perseguições por parte dos judaizantes, perseguições. A coisa não era fácil naquela época. Ser cristão era sinônimo de ser perseguido. E certamente os judeus e os romanos eram que emplacavam a perseguição aos judeus, aos cristãos. E esses cristãos da Galácia certamente sofreram perseguições. E Paulo está falando, será que tudo isso que vocês sofreram, será que isso foi inútil? Será que não valeu a pena vocês terem sofrido por tudo isso, por ter começado correto, e agora vocês estão caminhando para trás, vocês estão dando ré? Será que isso tudo foi inútil? Aí Paulo tem a esperança. Se é que foi inútil. Paulo ainda espera que todo o seu trabalho, todo o seu empenho não tenha sido inútil. Mas Paulo faz o quarto questionamento. Tudo isso fazendo os gálatas lembrarem do quê? Da sua própria experiência pessoal. Veja o verso 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam tanto? Certamente, quando Paulo esteve no meio deles, Paulo operou milagres diante deles. Por quê? Porque não é assim que a autoridade apostólica era aprovada? Não era um dos sinais de que alguém era apóstolo na época de Jesus? Era pela operação de milagres? A operação de milagres no Novo Testamento, ela autenticou a autoridade do Messias e também autenticou a autoridade dos apóstolos. Era uma das marcas para que alguém fosse apóstolo. Não era só essa, mas também era uma dessas marcas. Fazia parte dessa marca, realizar, operar milagres. E Paulo certamente operou milagres no meio deles. E pelo que o texto diz, e opera milagres entre vocês, certamente a influência do Espírito Santo realizando milagres naquela igreja ainda estava presente. E a pergunta é por causa do quê? Porque vocês receberam a lei? É porque vocês obedeceram a lei? Ou foi pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Mais uma vez, Paulo está apontando para a experiência pessoal deles. Quando eu estive no meio de vocês, o Espírito Santo realizou milagres, porque ele é apóstolo. Realizou milagre entre vocês. Vocês viram com os próprios olhos. Isso que aconteceu foi porque eu fui aí anunciar que vocês deveriam obedecer às leis? Foi porque eu anunciei que vocês deveriam praticar as obras da lei? Ou porque vocês creram ouvindo aquilo que eu havia anunciado através da fé? É evidente que a resposta é pela fé, por causa do Espírito Santo, e não por causa da lei. Então Paulo usou essas 4 questões, esses 4 argumentos, para mostrar o quão insensato esses gálatas são. Pois afinal, eles viveram alguma coisa, eles presenciaram milagres, eles foram salvos independentes da lei. E agora estão retornando da lei? Ó gálatas insensatos! Nós vimos que Paulo usou a experiência pessoal dos gálatas. E eu faço uma pergunta: até que ponto é saudável nós usar nossas experiências pessoais? Nós vimos que Paulo usou a experiência pessoal dos gálatas para quê? Para corrigi-los, para fazê-los lembrar de erros que eles estavam cometendo. E nós também podemos usar a experiência pessoal de cada um aqui com o intuito de exortar. Quando você vê algum irmão fraco na fé, algum irmão cambaleando para cá e para lá, faça como o apóstolo Paulo. Irmão, lembra do dia em que o Espírito Santo entrou na tua vida, entrou no teu coração, te salvou? Lembra como é que você caminhava? Por que você está caminhando assim? Você está sendo insensato. Vamos retornar. Então nós podemos usar a experiência pessoal para corrigir os nossos irmãos? Podemos e devemos. Também nós podemos usar as experiências pessoais quando nós somos afligidos por provações ou por desgraças a qual nós vivemos. E nós podemos usar essa experiência também para ajudar outros irmãos. Veja que o apóstolo Paulo disse em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, Paulo diz o seguinte,
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, às vezes, Deus permite você passar por alguma tribulação, você sofre terrivelmente, Deus te fortalece nisso, você passa. E depois Paulo diz que você deve usar essa sua experiência pessoal com o quê? Você vai lembrar que você foi consolado por Deus quando você viveu isso. E você chega então diante de um irmão que está vivendo coisa semelhante a você e consola ele com as mesmas consolações de que de Deus você foi consolado. Irmão, eu vivi isso. Eu sei que você está passando, é difícil. Eu também vivi isso. Deus me consolou assim, assim. Eu quero consolar o irmão, eu quero orar com o irmão, eu quero estar junto com o irmão. Eu vivi a mesma coisa, deixa eu consolar o irmão, porque Deus um dia me consolou. Então nós podemos usar as experiências pessoais com o intuito de ajudar outros irmãos. Bem, o que eu devo fazer então com a minha experiência pessoal? Ou o que eu não devo fazer com a minha experiência pessoal? Atenção, nunca use sua experiência pessoal para criar doutrina. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas têm tido complicações nessa área exatamente porque tentam pegar as suas experiências pessoais e transformá-las em doutrinas. Isso é muito comum por aí. Basta você acessar o YouTube ou qualquer rede social, você vai ver que muitas pessoas baseiam suas doutrinas em supostas revelações, revelamentos, como nós chamamos, e as pessoas têm esses revelamentos, sonhos, visões, elucubrações mentais, e elas pegam essas coisas e transformam em doutrina. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. E também, mesmo que você tenha uma experiência pessoal saudável, também você não pode transformar isso em doutrina. Então eu tenho percebido que muitas pessoas têm pego suas experiências pessoais e transformado em doutrina. Outro dia, debatendo com uma pessoa, por essa semana, os argumentos da pessoa, todos baseados na sua experiência pessoal. E eu disse, mas em nenhum momento você abre a Bíblia. Todos os meus argumentos, eu abro a Bíblia e te mostro. E você baseia-se na sua experiência pessoal. Quem é a nossa regra de autoridade de fé? É a sua experiência pessoal ou é as Escrituras? Então, muitas pessoas têm transformado as suas experiências em doutrina, e isso nós não podemos fazer. Isso não é uma coisa saudável de se fazer. Eu quero dar um exemplo que alguns aqui conhecem. Há 9 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Randa, eu fui visitar uma igreja, depois eu participei durante uns anos lá nessa igreja. E quando eu cheguei, eu achava estranho, porque as pessoas me perguntavam se eu era de uma igreja tal. Ah, você é da igreja do fulano? Bom, não, primeira vez não, resposta não. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, na quinta vez era estranho, porque todo mundo pergunta a mesma coisa. Devo ser parecido com alguém de lá, né? Talvez alguém se pareça comigo. Aí teve um culto na sede, fui também, chegou lá mais umas 4 pessoas. Ah, você é da igreja do pastor fulano aí? Não, achei estranho. Aí eu fui descobrir no seminário por que as pessoas perguntaram isso para mim. Nessa igreja havia uma irmã que estava assistindo um programa de televisão, desses de reportagem que aparece nas Globo Repórter, esses aí, eu não sei mais se tem isso no Brasil. Mas um desses programas. E estava falando a respeito de religiões do baixo espiritismo, Candomblé, Quimbanda, essas coisas todas, do baixo espiritismo. Em certo momento, a reportagem mostrava que para uma pessoa iniciar, ou para ser batizada nessa religião, ela precisava fazer algo, um ritual. E esse ritual era chamado fazer a cabeça. Fazer a cabeça significa raspar a cabeça na gilete, né? Bem, eu não preciso nem falar de quão bizarro, como diz o Paulão, é essa experiência pessoal, Deus mandar a pessoa raspar a cabeça. E a pessoa está assistindo um programa, lá a pessoa fazendo a cabeça para receber a entidade. Aí Deus diz que falou para essa irmã, Deus chega para a irmã e diz, você tem coragem de fazer a cabeça por mim? Não, é estranho, né? Mas tá bom, esquece essa bizarrice. Deus chega e diz, você tem coragem de fazer a cabeça por mim? A irmã diz, tem. E raspou a cabeça, ficou igualzinho, giletão. E a irmã chega na igreja no domingo,
pega o seu microfone, sobe no púlpito careca e diz o seguinte: Deus está perguntando para cada um de vocês. Vocês têm coragem de fazer a cabeça por mim? Conclusão, a igreja inteira careca. Mulheres, homens, todo mundo careca. Aí nesse tempo, algumas pessoas depois se ligaram no erro e começaram a sair da igreja e procurar outras. Aí eu cheguei, a pessoa pensou que eu era dessa igreja. Mas o que essa irmã fez? Vocês estão rindo. Agora que você entendeu. O que a irmã fez? Experiência pessoal. Ela viveu uma experiência pessoal. Tá certo que é uma experiência para lá de bizarra, né? E vocês sabem que isso daí é tudo tolice. Mas a irmã pegou a experiência pessoal, chegou no domingo e transformou em um mandamento. Deus está mandando você fazer isso. Deus está mandando você raspar a sua cabeça. Ou você não tem fé, ou você é desobediente. Transformou em doutrina. Mas vamos para um exemplo mais prático do dia a dia. Eu sei que ninguém aqui ia cair numa tolice como essa, espero, né? Eu não caí nisso, não. É que não tenho cabelo mesmo. Tá? Um outro exemplo. O nosso irmão Tiago, ele tem problema com o cartão de crédito. Ele tem 18 cartões de crédito e todo estourado. Ele está devendo para todo mundo. Tá atolado até o pescoço. Aí, Felipe chega para ele e dá um conselho para ele. Tiago, não acha que é melhor você se desvincular desses cartões, você queimá-los, porque não está fazendo bem para você. Então Deus usa ao Felipe para dar um sábio conselho ao Tiago. E o Tiago entende, é mesmo, irmão, obrigado pelo conselho, agradece a Deus, vai lá, queima todos os cartões. Passado um tempo, ele, zero bala. Até aí, tudo bem. O que o Tiago tem que fazer com essa experiência pessoal dele? Quando ele vê alguém sofrendo a mesma coisa, ele tem que chegar no irmão e consolar com as mesmas consolações de que de Deus foi consolado. E usar a sua experiência para ajudar outro. Mas Tiago sobe aqui no púlpito e fala para a igreja o seguinte: irmãos, vocês têm que quebrar o cartão de crédito de vocês, tem que jogar fora. E ele ainda usa um texto bíblico, porque a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. O que Tiago está fazendo de errado? Ele está transformando a sua experiência pessoal em doutrina. Isso não pode ser feito, ele transformou em um mandamento. A Bíblia não manda ninguém quebrar o cartão de crédito. A Bíblia não manda ninguém jogar dinheiro fora. Só que ele transformou a sua experiência pessoal em doutrina, em mandamento para a igreja. Ele acrescentou um mandamento novo, que não tem nas Escrituras. Não pode fazer isso. Tá ok? E por que as pessoas elas cometem esse erro simples? Porque elas não respeitam uma regra simples de hermenêutica. Essa regra de hermenêutica é a regra número 4 de hermenêutica, que diz o seguinte: hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Diz o seguinte: interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras, e não as Escrituras à luz da experiência pessoal. O que eu faço com a minha experiência pessoal? O que você faz com a sua experiência pessoal? Joga no lixo de primeiro? Não, não faça isso. Pegue ela, sujeite ela às Escrituras. Se ela for aprovada pelas Escrituras, sobe aqui para falar para todo mundo fazer? Não, guarda para você e ajuda outro irmão, mas não transforma em doutrina. Agora, se a sua experiência pessoal esbarrar com as verdades das Escrituras, jogue a sua experiência no lixo. Não serve para consolar ninguém, não serve para você, e é uma experiência que não é conivente com as Escrituras. Jogue fora, não serve para nada. Aquilo que não se enquadra nas Escrituras deve ser rejeitado. Então, faça o que com a sua experiência pessoal? Submeta ela às Escrituras. Se ela for aprovada, se ela não contrariar as Escrituras, ela pode ser usada para consolar outros irmãos, ou para fazer você lembrar algum dia quando você estiver sendo insensato como os Gálatas. Então faça isso, submeta a sua experiência pessoal às Escrituras. A partir desse novo parágrafo, do versículo 6 em diante, Paulo usará argumentos escriturísticos para provar a insensatez dos Gálatas. Paulo fará diversos usos do Antigo Testamento para provar isso. E, primeira coisa, a maneira como Paulo usa o Antigo Testamento, ou usa as Escrituras para provar alguma verdade, provar alguma doutrina, deve nos fazer lembrar que, acima de tudo, acima das nossas experiências, nós devemos nos guiar pelas Escrituras.
Paulo agora apelará para as Escrituras e mostrará que através das Escrituras as atitudes dos Gálatas têm sido uma atitude insensata. Então Paulo está pisando essa ideia de que o uso das Escrituras é muito vital e importante para provar qualquer coisa. Afinal, é as Escrituras que têm que nos dirigir, nos guiar. Então Paulo não ficou apenas nas experiências pessoais desses irmãos. Paulo agora usará as Escrituras, e diante das Escrituras não há o que falar. Verso 6, Paulo diz o seguinte: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. A segunda prova, a primeira prova escriturística que Paulo dará a eles, agora é o exemplo de Abraão. Paulo usará um personagem muito importante. Com essa finalidade, com esse exemplo de Abraão, Paulo tem a finalidade de refutar os judaizantes que se gabavam de ter Abraão por pai, de ter o pai Abraão por trás das suas costas. Então Paulo está automaticamente refutando eles e também mostrando a insensatez dos gálatas. Então Paulo vai mostrar: vocês querem ser judeus para ser salvo? Vocês acham que precisa obedecer às leis para você ser salvo? Então eu vou dar a vocês um exemplo de um judeu que foi justificado, não pelas obras, pela fé. Esse judeu que eu vou mostrar para vocês não é qualquer judeu, não. É Abraão, o pai dos judeus. Então Paulo, no versículo 6, ele cita uma passagem de Gênesis 15:6 e introduz o exemplo de Abraão. Bem, o que aconteceu em Gênesis 15:6? Só para os irmãos recordarem, refrescar a mente. É a passagem em que Deus chega a Abraão, Abraão já idoso, já capenga, velho, Sara também já sem chance de ter filhos, e Deus chega a Abraão, aponta para ele os céus, as estrelas, e Deus diz: a sua descendência será como as estrelas do céu. Então Deus dá um exemplo visual diante dos olhos deles. Foi como Paulo fez. Paulo expôs a cruz diante deles, diante dos olhos deles. Deus colocou o céu diante dos olhos de Abraão e falou a ele: a sua descendência será dessa maneira. Isso que está escrito em Gênesis 15:6. Pergunta: o que foi que Abraão fez para receber essa promessa? Abraão saiu por aí obedecendo os rituais mosaicos, que na verdade nem existia, porque a lei de Moisés foi dada 430 anos depois desse evento. Nem existia a lei de Moisés ainda. A circuncisão foi dada depois desse evento também. O que foi que Deus exigiu de Abraão? Abraão, eu vou te dar uma descendência, mas eu preciso que você cumpra essa lei aqui, essa mais essa. Se você fizer tudo isso que eu estou mandando, você então vai ter uma descendência. Foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus exigiu de Abraão? O que foi que Abraão precisou para acreditar, para cair na sua conta a justiça? O texto diz: ele creu. Ele creu, ele depositou a fé, ele acreditou naquilo que Deus fez, naquilo que Deus falou que ia fazer. E o texto diz: e isto lhe foi creditado como justiça. Caiu na conta dele a justiça, pela fé. Então Paulo está mostrando a esses irmãos que eles são insensatos, pois afinal, o pai dos judeus, Abraão, não precisou de obras para ser justificado. O pai dos judeus, Abraão, ele simplesmente creu e recebeu a justiça. No capítulo 4 de Romanos, Paulo vai tratar desse mesmo assunto e vai citar Abraão de novo. Então, para nós termos uma ideia melhor do que Paulo pensava, vamos ler o que diz capítulo 4 de Abraão. Capítulo 4 de Romanos. Abraão não escreveu nada, não. Os irmãos já encontraram, o texto diz o seguinte: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, quando você trabalha e o seu patrão paga você, não é um favor que ele está fazendo, ele está devendo para você. Você trabalhou, você se esforçou, ele deve isso a você. Ok? Então ele diz, é como dívida.
Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ou seja, aquele que não trabalha e recebe alguma coisa, aí então ele recebeu um favor que ele não merecia. Ele não trabalhou, não fez nada. Aí, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aí ele vai citar um exemplo. Davi disse a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Olha que Davi diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então Paulo está mostrando que Abraão, ele não trabalhou para receber esse salário. Abraão não se esforçou para receber esse salário. O que foi que Abraão fez para ser justo? Creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Então, esse primeiro exemplo mostra quão insensato esses gálatas são. Querem voltar para uma coisa, voltar à obediência à lei, a fim de receber justiça, quando que a lei nunca justificou ninguém. E olhando para as Escrituras, o próprio pai Abraão foi justificado independente da lei. Conforme disse, a lei foi dada 430 anos depois de Abraão. Verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os judaizantes se gabavam de serem filhos de Abraão. Basta você ler os evangelhos, 4 evangelhos, você vai ver a atitude dos judeus com relação ao pai Abraão. Pai Abraão era o sussumê, era o cara, né? Pai Abraão, para eles, era, juntamente com Moisés, era um dos maiores exemplos do Antigo Testamento para eles. Agora, eles estavam, esses judaizantes, defendendo a ideia de que para você ser salvo, lembra de Atos 15? Você primeiramente precisa se tornar um legítimo judeu para depois se tornar um cristão. Não dá para ser um cristão sem ser um judeu. Era isso que eles ensinavam. Então você precisa primeiramente ser filho de Abraão, ser um judeu. E Paulo dá uma machadada certeira na cabeça deles, dizendo: estejam certos, portanto, os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Ou seja, os gálatas, no dia em que eles creram pela fé no evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo, eles também se tornaram filhos de Abraão, herdeiro das promessas dadas a Abraão. Eles passaram a ser filhos de Abraão. O que Paulo está fazendo? Mostrando a eles que eles estão querendo buscar algo que eles já têm. Vocês já são descendentes de Abraão. Vocês já são filhos de Abraão, porque vocês creram pela fé. Então vocês estão buscando uma coisa que não faz o menor sentido. Vocês são insensatos. Vocês sabem que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Entretanto, vocês querem, através da lei, se aperfeiçoar. Então Paulo mostra isso mais uma vez, dando um golpe mestre, igualando os gentios aos judeus. Lembra que ele já fez isso há 2 lições atrás? Onde ele igualou os gentios aos judeus? Aqui ele faz a mesma coisa. Gentios, Gálatas, vocês também são filhos de Abraão. Vocês são igual a eles. Não é apenas o nascimento deles que os torna diferentes. Se vocês creram conforme Abraão creu, também vocês são filhos dele. Então Paulo iguala eles no verso 7. E no verso 8, penúltimo verso, Paulo diz o seguinte: prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiramente as boas novas, o Evangelho, a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Pois nós vamos entender um pouco mais à frente o que isso implica no próximo sermão, ou daqui a 2. Mas no texto que nós estamos vendo, Paulo mostra aos irmãos da Galácia que o plano de justificar os Gálatas foi elaborado antes mesmo de Abraão receber as boas novas. Antes mesmo de Deus pronunciar as boas novas a Abraão, Deus já tinha na sua mente o propósito de salvar os gentios. Então não faz sentido retornar aqui para Abraão para poder ser justo, pois afinal, antes mesmo de Deus anunciar o evangelho a Abraão, aqui atrás já tinha Deus em sua mente proposto salvar os gentios. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria os gentios, pela fé anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Então Deus, sabendo que ia salvar os gentios, anunciou a fé
Abraão. Então, antes mesmo de Deus chamar Abraão, anunciar que ele seria, através dele, toda a terra, todas as nações seriam abençoadas, antes mesmo disso, Deus já havia estabelecido que salvaria os gentios. E esses gentios gálatas estavam querendo voltar para Abraão, querendo voltar para as leis de Moisés. E isso faz deles pessoas extremamente insensatas. O último versículo, o versículo 9, o verso 9, Paulo conclui dizendo: assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Paulo diz: assim, deste modo, dessa maneira, os que são da fé são abençoados com Abraão. Qual foi a bênção que Abraão recebeu? Antes que você pense nas riquezas de Abraão, nos gados de Abraão, nas BMW que o Abraão tinha, antes que você pense nisso, que bênção Abraão recebeu à luz do contexto? A justificação. Ele foi tratado como justo, por quê? Porque ele creu. E é dessa bênção que Paulo está falando aqui. Paulo está falando que os que são da fé são também tratados como justos, recebem a mesma bênção que Abraão recebeu, homem de fé. Então Paulo está mostrando a eles que não faz o menor sentido voltar à lei. E Paulo deu um exemplo do quê? De alguém importante para a cultura judaica, alguém importante para os judeus, mostrando a eles que Abraão creu e foi justificado independente das obras. Portanto, Gálatas, abandone tudo isso. Abandone o retorno à lei. Vocês não precisam disso, vocês precisam continuar crendo, tendo fé em Deus, que o justifica. Conclusão. 3 perguntas para nós concluirmos. Bom, o que é o Evangelho? Nós vimos no versículo 1, na semana retrasada, que Paulo expôs o Evangelho diante deles. E nós vimos que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão, prevendo que os gentios seriam salvos. O que é o Evangelho? O que nós aprendemos no versículo 1? Nós aprendemos que o Evangelho é Cristo crucificado, é sua obra consumada na cruz. Portanto, pregar o Evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado. O Evangelho não é, antes de mais nada, as boas novas de um neném recém-nascido na manjedoura. Não é o Evangelho de um jovem carpinteiro trabalhando ou de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo o Evangelho de uma sepultura vazia. O Evangelho trata de Cristo na cruz. O Evangelho só é pregado quando Cristo é exposto publicamente na cruz. Então, o Evangelho é a exposição do Cristo na cruz, conforme nós já vimos na semana retrasada. Segundo questionamento: o que o Evangelho oferece? O que o Evangelho oferece aos cristãos, aqueles que depositam sua fé? Bem, com base na cruz de Cristo, o Evangelho oferece uma grande bênção. E que bênção é essa? Riquezas, prosperidades, cura das suas enfermidades. É isso que o Evangelho oferece? Não. Nós vimos no versículo 8 que esta grande bênção diz o seguinte: qual é essa grande bênção? Em ti serão benditos todos os povos. O que isso significa? Significa que, mediante a fé no Cristo da cruz, podemos nos apresentar diante de Deus como alguém justo. O Evangelho oferece a maior bênção que alguém pode receber: a justificação, a salvação eterna. Terceiro, o que o Evangelho exige? Nós vimos o que é o Evangelho nos oferece. E para nós recebermos isso que ele nos oferece, o que ele exige de nós? O que precisamos fazer? Alguém se atreve a responder? Nós não precisamos fazer absolutamente nada. Não é as suas obras, não é a sua obediência à lei que fará com que você receba as bênçãos que o Evangelho oferece. Então alguém poderá dizer o seguinte: então se não preciso fazer nada, eu vou então viver de qualquer jeito, eu vou viver a minha vida, eu vou me entregar ao pecado, afinal eu não preciso fazer nada mesmo, Deus me justifica independente das minhas boas obras. E eu respondo: você realiza boas obras porque você foi salvo, não para que você seja salvo. Ninguém deve realizar boas obras com o intuito de ser salvo,
Porque as suas obras não servem para te salvar. Você faz boas obras, você busca a santificação, você lê as Escrituras, você tem uma vida de piedade, por quê? Para você ser salvo? Não, porque você já foi salvo. Porque você é salvo, então você faz todas essas coisas. E não para ser salvo. Então alguém que se posiciona dessa maneira, que pensa dessa maneira, vou viver de qualquer maneira, então deve questionar a sua salvação, pois afinal, todo salvo, todo eleito, ele quer viver para agradar a Deus. Ele tem o desejo, pelo menos, de buscar, de se santificar. Por quê? Para ser salvo? Não, porque ele foi salvo. Porque o Espírito Santo começou a aperfeiçoar ele. O Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, no momento da sua salvação. E nós temos o aspecto da santificação, que é um aspecto que é crescente em nossa vida e nós devemos buscar para ser salvo? Não. O que o Evangelho exige? Obras? Não. O Evangelho exige que você creia, que você tenha fé. E isso será acreditado como justiça. Sei que todos aqui já creram um dia e já receberam a justiça de Deus. Portanto, nós devemos viver como pessoas que foram justas, justificadas por Deus. Nós devemos nos portar como pessoas justas. E quando nós errarmos, quando nós falharmos, nós devemos lembrar da nossa experiência pessoal. Qual experiência pessoal? Daquele dia lá atrás que o Senhor te salvou. Quando você não merecia absolutamente nada. E o Senhor te salvou. Lembre-se desse dia e deixe de ser insensato. Vamos nos colocar em pé? Diante dessa verdade, dessas verdades que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, a única coisa que nos resta nesse momento é agradecer a Deus, porque nós éramos injustos, pecadores, corruptos, os piores criminosos, mas um dia Deus trabalhou em nossa vida de maneira que a gente conseguiu crer, porque Deus depositou a fé em nós. Deus deu fé para nós gratuitamente, a gente creu em Deus. Então todo mérito, toda honra seja dada a Deus. Mas nós devemos nos recordar também de uma experiência pessoal que nós tivemos antes da nossa conversão. Por quê? Porque antes da nossa conversão, ao nós observarmos tudo isso, nós vamos ressaltar e valorizar aquilo que o Evangelho da cruz, do Cristo crucificado, realizou em nossas vidas. Ou seja, de nos apresentar perfeitos diante de Deus. Eu sei que se eu perguntar aqui quem aqui é perfeito, ninguém vai falar, eu não sou perfeito. Ninguém tem coragem de falar, eu sou perfeito. Mas em Cristo Jesus nós somos apresentados diante de Deus como pessoas perfeitas. Você pode chegar diante de Deus sem ser fulminado. Por quê? Por causa da justiça do Cristo da cruz que foi derramado sobre você. Portanto, diante dessa verdade, nós, meros pecadores, falhos, pessoas corruptas, nós temos que simplesmente agradecer a Deus com uma oração falha, com uma oração simples, falha, mas que pode ser apresentada a Deus com um cheiro suave, um aroma suave. Por quê? É pela mediação do próprio Cristo. Vamos orar?